julho desse ano, quase 400 bandidos de outros estados foram presos no Rio de Janeiro, só nos primeiros 7 meses de 2022. Porque, obviamente, a consequência prática de uma decisão como essa foi trazer segurança aos criminosos para que pudessem ficar no Rio de Janeiro se sentindo protegidos. E naquele momento também alertei Vossa Excelência da minha preocupação com algo que só tem no Rio de Janeiro por enquanto, que são as narcomilícias. Traficantes se alinhando a milicianos, um poder paralelo inadmissível. E eu gostaria de verdade de ter ouvido naquele momento do ministro da Justiça e Segurança Pública uma resposta que levasse algum alento para os cariocas e fluminenses que estão sofrendo muito por isso. E o senhor, lamentavelmente, me respondeu fazendo uma espécie de sinalização de que eu teria algum envolvimento com milícia, o que é uma grande fake news. Eu desafio qualquer autoridade pública nesse Brasil a encontrar o nome Bolsonaro em uma investigação que exista, em qualquer lugar, em qualquer instância, nos últimos 523 anos, em que aparece Bolsonaro tendo envolvimento com milícia, sendo citado em escutas, de qualquer outra forma. Uma grande fake news que deu grande repercussão em redes sociais, infelizmente. O senhor já se dirigiu ao presidente Jair Bolsonaro com os mais absurdos adjetivos. Serial killer, genocida, num contexto de combate à pandemia, uma doença nova, que pegou todo mundo de surpresa. E o governo fazendo o que podia para evitar mortes. Foi a maior transferência de recursos públicos da União para estados e municípios da história do Brasil para combater a pandemia. Não faltou vacina para ninguém que quis se vacinar nesse país. Para ninguém. Todos que quiseram se vacinar tiveram a vacina comprada pelo governo Bolsonaro. E muita coisa que era tratada como fake news na época, hoje, a ciência já mostra que o Bolsonaro tinha razão. Até os remédios que é proibido falar o nome, hoje, cientificamente, já se sabe que tem mais eficácia, inclusive, do que algumas vacinas. Mas virou assunto proibido, dependendo de quem fala, é censurado. Não se pode debater mais nada nesse país. É que você rapidamente é rotulado de alguma coisa. Isso também deu grande repercussão em redes sociais. O senhor já defendeu o controle de mídias sociais. O faroeste digital que nós vemos, uma expressão que o senhor usou, que pode até ser razão. Mas o senhor defende um controle dessas mídias que assusta os usuários, assusta quem vive, quem ganha o pão de divulgar conteúdos em redes sociais. E muitos que estão até hoje por decisão monocrática, sem ter o seu ganha-pão, com medo de postar alguma coisa. O sintoma de que a democracia não está numa situação de normalidade, senador Flávio Dino, é parlamentares que têm que medir as palavras. Numa tribuna do Senado, na tribuna da Câmara dos Deputados, por receio de virarem réus, por receio de serem caçados, por receio de serem presos, como aconteceu com Daniel Silveira. Edu Pedrosa, cabeleireiro. E, como eu disse, assuntos que são previamente proibidos, doutor Paulo Bandeira, de ser discutido dependendo de quem fala. Por exemplo, a urna eletrônica. Que o presidente Bolsonaro sempre defendeu que houvesse mais segurança, mais transparência, e que se não fosse a ingerência do então presidente do TSE, ministro do Supremo Tribunal Federal aqui nessa casa, senador Davi, nós teríamos aprovado a PEC que garantia o comprovante impresso ao lado da urna eletrônica. E hoje o Brasil não tinha nenhum cidadão questionou o resultado das eleições. Tudo pode evoluir. Os pensamentos, o que pensava lá atrás com relação ao que pensa hoje, faz parte do amadurecimento. Só o que não pode evoluir é a urna eletrônica. Edu Pedrosa, transmitindo ao vivo. Eu acredito que não estaríamos numa situação a fala do Eduardo Bolsonaro, senador da República. Não valeu o presidente Bolsonaro. Defender mais transparência, mais segurança no processo eleitoral e ser acusado de ser ditador e autoritário, quando é o contrário. Alguém que sempre falou que jogava dentro da... Todo mundo quietinho ouvindo ele. Que está pagando, sendo retirado covardemente do jogo político nesse Brasil, mas ao contrário do que muitos pensavam, hoje a realidade se impõe e mostra como Bolsonaro está forte. Como Bolsonaro é amado pelo povo brasileiro. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Graças a Deus. Me preocupa
preocupa muito, senador Flávio Dino, as ações que o senhor tomou enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública. O vídeo está baixo por causa do notebook, que o som do notebook é baixo. Coloca um fone aí no seu ouvido aí. Então aumenta aí seu computador, sua televisão. Fica na aparência de que, até como foi dito em algum momento, que a Polícia Federal é sua. E só para citar mais um exemplo, senador Flávio Dino, sobre a preocupação de todos nós parlamentares com relação ao uso da Polícia Federal para um fim não republicano. O senhor determinou a instalação de um inquérito pela PF para investigar o presidente Bolsonaro por genocídio de Yanomamis. Todos aqui são testemunhos. O Congresso participou diretamente do envio de recursos para cuidar desse tema sensível, dessa grande quantidade inaceitável de mortes, inclusive de crianças Yanomamis. O governo destinando, inclusive, as Forças Armadas, que em muitos locais é a única instituição que chega para prestar o serviço humanitário a essas pessoas. E só nesses 11 meses de governo Lula, a situação está igual ou pior. E, obviamente, a gente não vai ver a Polícia Federal instaurando inquérito contra o presidente Lula pelo genocídio, em vez para investigar se há genocídio de Yanomamis. A preocupação é só essa aqui no Congresso Nacional. E o senhor me conhece pouco, nunca vai ouvir ilações de minha parte, acusações infundadas. Eu quero trazer um relato aqui, que obviamente não tem como provar, não sei se é verdade, e o senhor vai ter oportunidade de falar sobre isso. Porque, presidente, havia um debate que aconteceu sempre aqui com relação à indicação especial para o Supremo Tribunal Federal sobre como as pessoas iam tratar a política. Houve essa desconfiança, por exemplo, com o ministro André Mendonça, e na prática todos estão vendo que as desconfianças não eram justas, porque é um ministro correto, que se atém à Constituição Federal. E aqui até, senador Flávio Dino, muitas pessoas acusam, eu acredito que até levianamente, que o senhor usou a Polícia Federal até para causar transtornos para aliados do governo Lula. Não sou eu que estou falando isso, são as conversas de bastidores aqui na política, com relação a um deputado federal do seu estado, que é ministro do governo Lula. Porque se falava que ele estava tomando tanta pancada da imprensa, tanta força da Polícia Federal para investigar alguma coisa, que atribuiu até o senhor ter destinado a Polícia Federal para fazer uma investigação fora da curva contra ele. E eu sinceramente não acredito que a Polícia Federal é uma instituição que tem a sua independência, tem a sua seriedade, tem a sua autonomia. Se a gente acredita que a Polícia Federal virou uma polícia política, acabou o Brasil, acabou a democracia. Mas até isso colocaram na conta do senhor aqui. É importante que o senhor falasse sobre isso, porque senão fica a impressão de que, como eu disse, a Polícia Federal é de alguém e não uma instituição de Estado. Silêncio total. Estava no imaginário, senador Flávio Dino. Se tem uma Polícia Federal hoje que persegue até aliados do governo Lula, imagine com relação a quem é opositor ao governo Lula. E olha o imaginário onde chega, senador Flávio Dino. Imagina o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e dando as cartas ainda na Polícia Federal, porque o chefe da PF vai continuar sendo o amigo do Lula, indicado por proximidade. E sendo competente, não vejo nenhum problema nisso, porque há uma relação de confiança ali. 13 de dezembro de 2023, sabatina do Flávio Dino para o STF. Hoje nós estamos vendo um político sendo indicado ao Supremo Tribunal Federal. E o normal seria a política estar satisfeita com isso. E não é o que está acontecendo. Há uma resistência grande ao seu nome, senador Flávio Dino, exatamente por esse histórico. Quando era para ser o contrário. E eu quero, para concluir aqui, trazer a público o senador Davi. Eu não sei se já falei pessoalmente para Vossa Excelência, mas eu acho que é importante. O presidente Bolsonaro, com a indicação do ministro André Mendonça, virou para mim e falou: Flávio, você não quer, o que você acha de você ser um indicado para o Supremo Tribunal Federal, já que se discutia que a indicação fosse de um evangélico, como ele havia prometido na campanha eleitoral. Eu falei: presidente, apesar de eu ser advogado, o que eu sou é político, o que
gosto de fazer é política. Indique o nome do André Mendonça, que é preparado para essa missão, e eu vou poder ajudar muito mais o senhor aqui no Senado Federal. Eu acredito que com a ajuda do presidente Davi, eu acho que eu teria até alguma chance de passar aqui no Senado Federal. E, para concluir, presidente, a minha pergunta ao senador Flávio Dino, eu, sinceramente, senador, a foto do que eu estou vendo aqui hoje é muito diferente do filme que nós vemos do senhor, em especial na política brasileira. Então fica assim a pergunta, eu acho que é importante o senhor, até para distensionar, como foi dito aqui várias vezes, eu quero crer que isso vai acontecer caso o senhor seja aprovado, qual vai ser, de verdade, o Flávio Dino, o Supremo Tribunal Federal, em especial, qual vai ser o tratamento com relação aos políticos?